Caros paroquianos e paroquianas, hoje eu mando para vocês a segunda reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Hoje o nosso tema é ao redor de duas palavras: serviço e êxodo. Serviço é que um povo de Deus, pelo seu jeito de servir uns aos outros e para servir a humanidade, o povo revela o rosto de Deus. Então, Deus faz-se conhecido e faz-se revelado pelo povo e pelo modo como o povo se relaciona, como o povo reflete a sua palavra, a sua mensagem. Libertados da escravidão do Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto desse Deus no meio dos outros povos. Então eu leio com vocês Deuteronômio 4:20, que diz o seguinte: A vós, porém, o Senhor vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que fosseis o povo da sua herança, como o sois de fato. Deus libertou o povo da escravidão do Egito para que eles seguissem um caminho onde eles seriam para os outros um sinal da herança que Deus deixava com eles. Ou, como o próprio Deus falava ao povo por meio do profeta Isaías. A palavra de Isaías complementa essa ideia do Deuteronômio. Isaías 42:6. O texto diz assim: Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te encarregarei de seres a aliança do meu povo e a luz das nações. Então Deus chamou o povo para ser luz das nações. Significa dizer que eles têm uma missão, a missão de ser luz das nações. Por isso, os que têm a função de governar devem ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. Como o povo deve ser luz para as nações, aqueles que são líderes do povo devem ser para eles também como uma luz. Vamos ler Deuteronômio 15, versículo 11. O que é que o texto sagrado diz? Deuteronômio 15, versículo 11. Uma vez que nunca deixará de haver pobres sobre a terra, eu te dou este mandamento: abre a tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Pobre sempre tereis, vai dizer depois Jesus. Mas o livro do Deuteronômio já chama a atenção do povo para, através do serviço, cuidar dos seus pobres. Essa frase é justamente o lema do mês da Bíblia: abrir a mão para o pobre, neste ano de 2020. Ser o povo eleito de Deus não é um privilégio, mas é um serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir aos outros em nome de Javé, em nome de Deus. Mas isso vale também e sobretudo para nós cristãos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Como diz São Marcos, capítulo 10, versículo 45. Esse nosso modo de viver revelará o rosto do Deus de Jesus Cristo àqueles que ainda não o creem. Ou seja, o serviço é um modo
e, sobretudo, o serviço dos mais pobres, é um modo da gente revelar para as nações o Deus de Jesus Cristo. O segundo ensinamento desta reflexão é ao redor da palavra êxodo. Ou seja, o livro nos propõe um desafio de viver constantemente em estado de êxodo, em saída. Constantemente, do começo ao fim, o livro do Deuteronômio manda lembrar o êxodo. Eu leio com vocês agora Deuteronômio 24, 18 a 22. O livro sagrado diz assim: Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno que procedas assim. As recomendações que o livro sagrado dá, a partir do fato de que o povo foi libertado do Egito. Se ao fazer a colheita em teu campo esqueceres um feixe de trigo, não voltes para buscá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. E o texto continua: Quando tiveres colhido o fruto das oliveiras, não voltarás para colher o que ficou nas árvores. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. E mais ainda, quando colheres as uvas da tua vinha, não deves colher os cachos que ficaram. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que tu também foste escravo no Egito. Por isso te ordeno que procedas assim. Então, o povo que foi escravo no Egito, que foi migrante no Egito, que enfrentou 1000 dificuldades, deve entender que ele deve cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva, que no contexto social da época eram os mais pobres. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o livro do Êxodo. Para eles, o Êxodo não era um fato só do passado, era o hoje deles. Era a experiência que estavam vivendo. Do começo ao fim do livro do Deuteronômio, repete-se: hoje eu lhes ensino, hoje eu ordeno, hoje eu proclamo. São muitos os textos. Deuteronômio 4:1, Deuteronômio 7:11 e tantos outros. É o hoje de Deus. O livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado de permanente êxodo, em constante saída, pois a libertação não termina nunca, ela continua até hoje. Por isso, como diz o Papa Francisco, temos de ser uma igreja em saída. Nós não estudamos o livro do Deuteronômio para conhecer simplesmente coisas do passado, mas para nos perguntar o que este livro sagrado nos ensina hoje. E nós, como cristãos, discípulos missionários, somos chamados a sair das nossas igrejas e sacristias e ir pelo mundo afora, anunciando a boa nova do reino de Deus. Mas não se trata de simplesmente caminhar de qualquer maneira no meio dos homens e mulheres que mal conhecem Jesus. Trata-se de revelar o verdadeiro rosto de Deus,
através do serviço aos mais pobres, aos carentes, aos excluídos, aos marginalizados. Pois a igreja deve convencer os homens não pelas palavras, mas pelas ações, pela caridade. Continua válido no dia de hoje que nós, como pede o livro do Deuteronômio, saibamos respeitar e acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva. Por isso nós devemos ser capazes de generosidade para com eles. Devemos ser capazes de partilhar com eles. E hoje a gente poderia acrescentar sem nenhum problema. Saibamos acolher, saibamos servir o estrangeiro, o órfão, a viúva. Mas acrescentaríamos o irmão e a irmã que é drogado, o irmão e a irmã que está desempregado, que está doente, que está sofrendo nos hospitais, que estão sem esperança, que estão com depressões profundas e não têm mais esperança de viver. O livro do Deuteronômio nos dê entusiasmo para esta missão. Servir a todos. Como nós um dia fomos resgatados por Deus, agora devemos levar esse resgate aos irmãos. Resgatar a dignidade daqueles que são pobres, excluídos ou miseráveis. Que a palavra de Deus seja nossa força. Amém.